Eu quero apresentar para vocês o programa de manutenção terapêutica do Instituto Coluna Vertebral. Esse programa foi desenvolvido para acolher aqueles pacientes que nos procuraram com uma queixa de dor muito intensa, processos inflamatórios ou uma lesão muito grave. Realizaram então o nosso plano de tratamento, tiveram êxito no tratamento, conseguiram então controlar a patologia, mas dentro do processo diagnóstico verificamos que havia uma doença ou uma disfunção crônica desses indivíduos. Então esses pacientes eles precisariam de um monitoramento contínuo. Muitos desses pacientes não tinham mais nenhum sintoma, mas sabíamos que a disfunção ainda estava lá, mesmo que o paciente apresentava uma quase cura, ou seja, não apresentava nenhuma queixa a mais, nenhuma sintomatologia típica, ou que apresentavam sintomatologia muito leve, muito diferente do quadro apresentado quando nos procuraram. É importante lembrar que muitos pacientes que procuram o Instituto Vertebral vêm com um quadro de dor muito intensa. O nosso instituto já é um serviço especializado dentro da área musculoesquelética e é muito comum que os pacientes já tenham passado por outros serviços e até outros tipos de atendimento clínico, no posto de saúde ou no convênio, e não tiveram êxito e nos procuraram. Então, eh, dessa forma, nós conseguimos então suprir as demandas através da investigação diagnóstica, do tratamento específico da causa e desenvolvimento de um plano de tratamento apropriado para aquela condição. Bom, mas esses pacientes crônicos, então, que conseguiram o controle da sua crise, eles passaram então a ser uma demanda de atendimento para a qualidade de vida. Nós sabemos que esses pacientes, eles vão continuar com a disfunção crônica, eles vão continuar tendo o quadro nosológico de base desses pacientes, mas eles precisam viver e com qualidade. Então, a proposta desse projeto é um projeto de promover permanentemente um bem-estar, né? A busca do bem-estar, da qualidade de vida, que esses pacientes, eles, apesar de portar uma patologia musculoesquelética crônica, diversos tipos, eles pudessem, então, ter uma vida normal dentro de uma quase cura, né? Se sentirem plenamente curados, embora tinham uma disfunção e o projeto, então, ele desenvolve estratégias de compensação para essas disfunções, de forma que ele nem sente, né, que muitos pacientes nem sentem que tem a disfunção. Então, nós temos patologias como a fibromialgia, que caracteriza por dor crônica, por alterações relacionadas ao sono. E o nosso programa, então, ele visa tanto a orientação com nutracêuticos, o encaminhamento a outros especialistas e a nossa assessoria permanente eh, em estratégias físicas de melhora da função, de controle da dor, de manutenção contínua. Então, pacientes também nos procuram com situações de lesão relacionada ao sobrepeso. Então, nós desenvolvemos toda uma estratégia, encaminhamento e tratamento multimodal, acompanhamento multimodal, mesmo que esses pacientes já não tenham mais uma sintomatologia da lesão no joelho que nos procuraram, mas por terem a característica do sobrepeso, inclusive todo o processo de emagrecimento, mesmo que ele seja feito externo, ele vai então eh, ter que conviver com as lesões musculoesqueléticas e o nosso foco então vai ser direcionado a essas lesões. Então, pacientes que têm sequelas de fraturas, muitos tiveram cirurgias, muitos realizaram até fixação cirúrgica, mas as alterações anatômicas então persistem e desenvolvem limitações. E também pacientes com lesões crônicas no tornozelo, aonde muitas vezes estão associados não somente lesões ligamentares, tendíneas, mas também fraturas que deixam um pequeno nível de sequela, então podem ter um grande êxito no aproveitamento desse projeto. Lesões crônicas, como a artrose, também muitos pacientes se submeteram a esse programa, estão há muitos anos realizando acompanhamento e já tiveram indicação cirúrgica e até hoje não precisaram realizar
o procedimento cirúrgico devido à estratégia que nós desenvolvemos e o acompanhamento e monitoramento constante, com intervenções pontuais quando são necessárias. Então, fora os pacientes que têm lesões crônicas, nós temos também a aplicação desse mesmo programa para os pacientes idosos. Os pacientes idosos, eles apresentam algumas características importantes, como, por exemplo, a diminuição da massa óssea, a perda de força muscular, que a gente chama de sarcopenia, a alteração na produção dos hormônios, não somente a mulher, mas também o homem, né, com a diminuição da produção de testosterona. Menor tempo de reação significa que alterações no sistema nervoso vão ocorrer, inclusive reflexos, e com isso tudo a piora no equilíbrio. E nós não podemos esquecer, né, que nós temos também a questão da diminuição da massa óssea, que é um processo que vai acontecer durante o envelhecimento, falando também do desgaste da cartilagem, que é importante, né, além da osteoporose, e também entendemos que esses pacientes, eles também vão ter dor crônica associada a esses sintomas de osteoartrite, osteoporose, microfraturas ósseas, e não podemos de forma alguma deixar de comentar sobre a diminuição da massa muscular, a famosa sarcopenia. Temos aqui um exame de ressonância magnética nuclear, onde temos a área de secção transversa. Nós temos então aqui uma área de secção transversa, né? E essa área de secção transversa, ela demonstra claramente que, né, no paciente de 25 anos nós temos uma grande massa muscular na área de secção transversa, na ressonância, e no paciente com 63 anos nós aumentamos aqui, ó, grande parte da área de secção transversa com um tecido conjuntivo adiposo e diminuímos muito a massa magra, né, no caso, o músculo estriado esquelético. Então, essa é um fato muito importante, que é a diminuição da massa óssea, que devemos então relacionar, né? Diminuição da massa óssea com a diminuição da massa muscular. Isso tudo é uma receita muito perigosa, né? Quando nós temos menos músculo e menos osso e temos maior chance de queda. Sem falar da diminuição dos reflexos, né? Diminuição do equilíbrio e assim por diante. Então, isso faz com que o indivíduo idoso fique mais vulnerável. O indivíduo idoso que ele tem uma queda, essa queda realmente vai impactar muito na sobrevida desse indivíduo. Então, ele, dependendo do tipo de sequela que ele tiver depois dessa queda, havendo uma fratura, por exemplo, fraturas do colo do fêmur, nós vamos diminuir muito a sobrevida desse indivíduo. Então é muito importante desenvolver estratégias, como a nossa estratégia desse programa, que ela vai trabalhar com a dor crônica, ela vai trabalhar com atividades que vão prevenir a osteoporose, ou mesmo tentar estagnar a osteoporose. Nós vamos trabalhar também com monitoramento da densitometria, com parcerias de intervenção com outros profissionais. Temos a possibilidade também do engajamento clínico e também de outras especialidades, como encaminhamento para psicólogo, encaminhamento para nutricionista, e, enfim, nós vamos estar trabalhando no gerenciamento clínico desses pacientes. Então, na terceira idade é um público realmente que é um público que necessita muito, que encaixa muito com esse tipo de programa que nós desenvolvemos. Então, é um programa que é fundamental, né? Nós temos uma população que cada vez mais envelhece, e esse programa ele serve tanto para o paciente com lesão crônica, o jovem, que sofreu um acidente, que tem algumas limitações, quanto o paciente idoso, que pode também nos procurar, fazer uma consulta, e a gente pode então, de forma individualizada, personalizada, desenvolver o plano adequado para esse paciente.